A ligação covalente também é conhecida como ligação molecular, tá? O conceito básico dela é compartilhamento de elétrons. Lembra que na ligação iônica era transferência de elétrons, porque a diferença de eletronegatividade do átomo A para o átomo B era maior, né? A variação da eletronegatividade era maior ou igual a 1,7. Nesse caso agora vai ter que ser a variação de eletronegatividade menor do que 1,7. Tá? Isso se você tiver os valores. Se você não tiver valores, você tem que lembrar o quê? Que ela sempre vai ocorrer entre dois ametais, podem ser iguais ou diferentes, entre hidrogênio e um ametal ou entre dois hidrogênios. Tá? Isso aqui é muito importante vocês saberem os três tipos. Tá? Cada ligação covalente envolve sempre dois elétrons. Na ligação covalente simples, que é o que a gente vai estudar agora, sempre envolve um elétron de cada átomo. Na ligação covalente coordenada, que também é chamada de dativa, os dois elétrons são compartilhados pelo mesmo átomo. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Pode haver mais de uma ligação entre dois átomos, tá bom? E eu vou explicar isso aqui nessa parte. Havendo três ou mais átomos, o átomo central, que é o átomo do meio, ele vai ser o átomo que é o átomo menos eletronegativo, exceto quando for o hidrogênio. Tá? Então, se tiver vários átomos lá e tiver o hidrogênio, você pega o menos eletronegativo, exceto o hidrogênio, para ficar no meio. Tá? E uma coisa, mais um detalhe aqui, tá? É que em oxiácidos, que são ácidos inorgânicos, que a gente vai ver aí nos próximos conteúdos, por exemplo, H2SO4, tá? Que essa aqui é a fórmula geral, é uma quantidade A de hidrogênios, um elemento X e uma quantidade B de oxigênios. Então são 2 hidrogênios, o enxofre no caso, e 4 oxigênios, tá bom? O elemento X, que no caso é o S, vai ser o átomo central. E os oxigênios vão estar ligados ao S e os hidrogênios, cada hidrogênio vai estar ligado a um oxigênio diferente. Tá? Essa é uma regrinha aí para os oxiácidos. Oxiácidos, só por curiosidade, são ácidos que contêm oxigênio. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o hidrogênio, que é o gás hidrogênio, H2. Cada hidrogênio possui apenas um elétron na camada de valência. Certo? Um elétron aqui e um elétron aqui. Só que os hidrogênios se estabilizam, né, de acordo com o gás nobre mais próximo a eles, que no caso é o hélio. E o hélio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então basta fazer o quê? O hidrogênio compartilhar esses 2 elétrons, porque a partir do momento que esses átomos de hidrogênio compartilham seus elétrons, esses elétrons compartilhados passam a valer para os dois. Então vai ficar o seguinte, ó. Você vai desenhar, certo? Uma elipse ao redor desses 2 elétrons, formando o compartilhamento. Essa vai ser a estrutura de Lewis. Aí você pode trocar esses 2 pontos aqui com essa elipse por um traço, então você vai ter a seguinte, né, representação, que essa aqui é a fórmula estrutural. Tudo bem? Fórmula de Lewis, fórmula estrutural, e você tem aqui em cima a fórmula molecular. Porque agora sim é uma molécula, tá? E não uma fórmula unitária como a gente viu nos compostos iônicos. Tá bom? Olha o segundo exemplo. Você tem H2O. Você tem mais do que 2 átomos. Aqui você só tinha 2 átomos. Aqui você tem 3 átomos. Então quem que é o átomo central? O átomo central é o menos eletronegativo, exceto hidrogênio. Então como você só tem hidrogênio O, é o O que vai ser o átomo central. Então você vai colocar o O aqui. Né? O O é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Você vai colocar os 6 elétrons dele. Tudo bem? E o hidrogênio vai ficar ao redor do O. E o hidrogênio só tem um elétron. Certo? Vamos colocar eles aqui. Ó. Professor, faz diferença onde eu for colocar o hidrogênio? Não, não faz a diferença, tá? Estou fazendo aqui de uma forma que ficar um pouco mais simétrica. Um pouco mais bonita. Aqui o que acontece? O oxigênio se estabiliza com 8 elétrons, só que ele só tem 6. E o hidrogênio se estabiliza com 2, ele só tem 1. Só que se eu compartilhar, esses elétrons compartilhados passam a valer para os dois, que nem o caso anterior aqui, ó.
Cada hidrogênio tinha 1. Quando você compartilhou, esse hidrogênio tem 1, 2, e esse hidrogênio tem 1, 2 elétrons. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um compartilhamento. Agora, olha, esse hidrogênio está com 2 elétrons, né? Porque compartilhando passa a valer para os dois. E esse oxigênio aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ainda não está estável, então falta mais uma ligação para ele. Então você faz aqui mais uma ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, 2 elétrons, porque o hidrogênio estabiliza com 2. Essa estrutura de, ou a fórmula de Lewis. Tudo bem? Posso substituir os traços, essas bolinhas aqui com os elétrons dentro, pelos traços. O que eu vou fazer? Só vou dar uma endireitada nele. Vai ficar assim, ó. Tá? Aqui. Os dois pares de elétrons do átomo central. O hidrogênio aqui. Outro hidrogênio aqui. Essa é a fórmula estrutural. Tá bom? E essa de cima aqui é a fórmula molecular. Tá bom? Molecular. E o HCl? Mesma ideia, gente. Se vocês quiserem pausar para fazer o resto, vocês podem pausar, mas eu vou fazendo aqui, tá? O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência, o Cl tem 7. Vamos colocar os 7 elétrons dele aqui. Certo? O hidrogênio se estabiliza com 2, o Cl se estabiliza com 8, cada um precisa fazer uma ligação só, então faz uma ligação entre os dois. O hidrogênio agora tem 2 elétrons e o Cl tem 7 mais 1, 8 elétrons. Ambos estão estáveis. Posso trocar essas coisas aqui pela fórmula estrutural. Para desenhar é só trocar isso aqui por um traço. E a fórmula molecular é essa de cima. Então você tem aqui fórmula de Lewis, estrutural. E aqui molecular. Tá bom? CO2 tem mais do que 2 átomos, né? Quem que é o átomo central? Lembra da ordem de eletronegatividade que eu ensinei, eu acho que na parte passada? Vou colocar aqui embaixo, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eu falei outra frase na outra aula, mas essa é a segunda frase, porque a primeira frase eu falei: fui ontem no Clube Brasil e só conheci pessoas horríveis. E depois do hidrogênio você tem dos metais. E a eletronegatividade, né, cresce nesse sentido aqui. Então, mais eletronegativo é o flúor e os menos eletronegativos são os metais. Então você tem o C, que está bem aqui nesse canto. E você tem o O. Quem que é o mais eletronegativo? É o O. Então é o C, porque é o menos eletronegativo, que tem que estar no meio. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. O C vai ficar no meio, né? E os Os nas pontas. O C tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 4, né? Tem 4. E o... Deixa eu só mudar aqui. Tem 4. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2... Eu só estou rearranjando os elétrons para ficar um pouco mais bonito para desenhar, tá? 3, 4, 5, 6. O carbono se estabiliza com 8 elétrons, ele só tem 4, então precisa fazer mais 4 ligações. O O se estabiliza com 8 elétrons, ele já tem 6, não precisa só de mais 2 ligações. Então vamos fazer aqui a primeira ligação. Certo? Primeira ligação está aqui. O oxigênio está com 7 e o carbono agora está com 5 elétrons, né? 4 mais 1, 5. Mas o oxigênio não está satisfeito nem o carbono, então vamos fazer mais uma ligação aqui. Agora o oxigênio está com 8, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está estável, só que esse carbono não está estável e nem esse oxigênio. Então o carbono tem 2, 4, 6, falando 2 elétrons, então ele tem que fazer mais 2 ligações, que é o que a gente vai fazer do lado de cá. Uma, 2. Agora o carbono tem 8 elétrons no total. 2, 4, 6, 8. E o oxigênio também tem 8. Ó. 2, 4, 6, 8 elétrons. Está todo mundo estável. Posso trocar
essa representação aqui mais complicada de fazer pelos traços, só que agora não são dois, né? São duas bolinhas com um círculo, duas de cada lado. Então o que você vai fazer? Você vai fazer dois traços. Então vai ficar assim, ó. C, dois traços O, dois traços O. Tudo bem? Aqui, gente, nesse caso anterior aqui, a gente só colocou os elétrons do átomo central, porque eles vão fazer diferença na geometria, que é um próximo conteúdo. Como o nosso átomo central não tem elétron livre, está tudo na ligação, a gente não precisa mostrar nada, né? Só as próprias ligações. Tudo bem? Então essa é a forma de Lewis. Vamos colocar aqui. Forma de Lewis. Essa é a estrutural. E essa aqui é a molecular. Tá bom? E para finalizar, o NH3, né? O N é o menos eletronegativo, só que fora o hidrogênio, porque o hidrogênio não conta, né? O hidrogênio sempre vai ser ponta. Coloca o N no meio. O N tem 5 elétrons na camada de valência. Você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E os hidrogênios, cada um tem um elétron. Você vai colocar aqui 1, 2, 3. O N se estabiliza com 8 elétrons, os hidrogênios se estabilizam com 2. Basta o N fazer uma ligação com cada hidrogênio. O hidrogênio se estabilizou, agora o N está com 6 elétrons. Esse hidrogênio se estabilizou e o N está com 7 elétrons. Esse hidrogênio se estabilizou e agora o N também se estabilizou com 8 elétrons. Ok? Fórmula estrutural. Né? Essa é de Lewis. Fórmula estrutural, você vai fazer o seguinte, ó. Põe o par de elétrons aqui, que não está ligado, né, com ninguém. Você vai colocar um Hzinho aqui, um Hzinho aqui e um Hzinho aqui. Só presta atenção no seguinte, esse é um complemento, tá? Porque a forma mais correta de você desenhar essa fórmula é você... Porque essa molécula aqui, ela não está todo o átomo no mesmo, todos os átomos no mesmo plano. Aqui tudo está no mesmo plano, aqui está tudo no mesmo plano, que é o plano, né, do quadro, onde vocês estão vendo. Aqui também. Essa fórmula aqui, essa composta aqui, que é a amônia, ela tem uma fórmula piramidal, tá? Que vai ser conteúdo para a nossa parte de geometria. Então a forma mais correta de você desenhar é fazendo o seguinte, ó. Você vai colocar o N, os dois pares de elétrons aqui. Um hidrogênio você vai colocar no mesmo plano, né, do quadro, que é representado pelo traço mesmo. Quando você tem um átomo que está saindo para fora do plano, como se estivesse chegando mais perto de você, você usa essa representação aqui, ó. Você usa essa representação assim. Tá? Que é um traço cheio, meio cônico assim, e você coloca um hidrogênio aqui. E se o terceiro hidrogênio ele está entrando para dentro do quadro, imagina como se fosse um tripé de máquina, certo? Um tripé de máquina fotográfica. Então cada um dos hidrogênios está fazendo uma perna do tripé. Então outro tripé tem que estar para dentro. Se esse está no plano, ele está para fora, esse aqui tem que estar para dentro. Então o que você vai fazer? Você representa com traços. Ok? E você coloca dessa forma. Tá? Essa forma estrutural é a mais correta, mas essa aqui também é aceita. Tá? Então essa aqui é Lewis, essa aqui é estrutural, uma contra a outra, e essa aqui é a molecular. Tá bom? Uma parte muito importante aqui, ela vai ter uma importância maior para o primeiro ano, tá? São casos de ligações múltiplas. Como, por exemplo, esse carbono aqui está fazendo duas ligações com esse oxigênio e mais duas ligações com esse. Aqui é uma ligação simples, o nitrogênio está fazendo só uma ligação aqui com cada hidrogênio. Tá? Ligações múltiplas entre átomos. Se existem dois tipos de ligação, né, covalente. Você tem a ligação que é chamada de ligação sigma e a ligação pi. A gente estudou na parte de modelos quânticos com o primeiro ano, né, com modelo quântico e números quânticos, sobre os orbitais. Tá? E uma ligação sigma ocorre a partir da sobreposição frontal de orbitais, um de frente para o outro. E a ligação π ocorre pela sobreposição lateral dos orbitais. Eles vão ter que dar uma dobrada para que ocorra a ligação. Tá? Por conta dessa inclinação que os orbitais têm que fazer, que é essa sobreposição lateral, ela fica com uma ligação mais fraca que a sigma. Tá? Então, se ela é uma ligação mais fraca que a sigma, a π fica mais fácil de romper.
certo? A pi é uma ligação mais fácil de ser rompida. Então, se você só tem uma ligação simples, ela sempre vai ser sigma. E esse aqui é o símbolo da sigma, é tipo um 6 deitado, tá? Se você tem duas ligações, uma necessariamente vai ser sigma e a outra necessariamente vai ser pi, tá? Que é o símbolo da ligação. E se você tem uma tripla ligação, né, que é uma ligação tripla, você vai ter uma sigma, que normalmente a gente representa como sendo a do meio, mas não é obrigatório, uma sigma e duas pis, tá bom? Sempre vai ser assim. Se é uma ligação simples, que é uma ligação só, ela sempre vai ser sigma. Se for uma ligação dupla, uma vai ser sigma e outra vai ser pi. E se for uma ligação tripla entre dois átomos apenas, duas vão ser pi e uma vai ser sigma, tá bom? Lembrando que as ligações pi são muito mais fáceis de quebrar. Outro aspecto muito importante é o comprimento da ligação, tá? Quando você tem aqui dois átomos ligados por uma ligação tripla ou três ligações covalentes, né? A distância desses dois átomos vai ser menor do que dois átomos fazendo uma ligação dupla, que vai ser menor do que vai ser dois átomos fazendo uma ligação simples. Então, dois átomos fazendo apenas uma ligação simples vão estar muito mais distantes do que dois átomos fazendo uma ligação dupla, do que esses mesmos átomos fazendo uma ligação tripla, tá? Então, o comprimento da ligação aumenta da tripla para a ligação simples, tá? Isso é muito importante aí para o primeiro ano, ok?